Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos falar sobre alimentação saudável, sobre alimentos e nutrientes. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. A gente precisa comer para poder estar vivo. Nós comemos porque o nosso corpo precisa de ter energia. A energia do nosso corpo, ela é conseguida através do alimento e do oxigênio. É uma combinação dos dois. Eu preciso ter oxigênio e também preciso de ter boa alimentação. Então, essa mistura de oxigênio e alimentação me confere uma energia. Então, os nutrientes, elas são essas substâncias que nos permite ter essa energia. O nosso corpo precisa de energia para desenvolver todas as atividades. A gente precisa de energia para correr, para andar de bicicleta, mas também a gente precisa de energia para falar, para respirar e até mesmo para ficar deitado. Porque mesmo dormindo, o nosso corpo não para de trabalhar. Nosso cérebro está sonhando, organizando as nossas coisas, o nosso rim está filtrando nosso sangue, o nosso corpo não para, né? A digestão está sendo feita mesmo quando você está dormindo. Então, por causa disso tudo, você precisa de energia. Essas energias vêm através dos nutrientes. Então, a gente vai ver que existem 4 grupos de nutrientes. O primeiro grupo de nutrientes que nós vamos estudar hoje são os carboidratos. Então, olha só, eu tenho aqui exemplos de bons carboidratos. Os carboidratos são encontrados geralmente em raízes. A mandioquinha, ela é uma raiz. A mandioca, ela é uma raiz. Né? O inhame é uma raiz. A batata doce, o milho, né? O milho não é uma raiz. A batata é uma raiz. O grão de bico é um grão, né? Aveia, arroz integral, feijão, lentilha, quinoa. Então, esses são carboidratos. Aonde mais a gente acha carboidrato? Os carboidratos, eles estão presentes nos pães, no macarrão, né, na batata, no arroz que a gente come, na mandioca. Os carboidratos, eles são nutrientes que fornecem energia ao nosso corpo. Então, a gente precisa bastante dos carboidratos. Existem carboidratos bons e aqueles que não são tão bons, né? Então, a gente sempre vê falar que a gente tem que dar preferência aos pães integrais, ao macarrão integral, que é o carboidrato bom. Um outro grupo que a gente vai estudar agora são os lipídios. O que são os lipídios? Lipídios, eles são as gorduras. São gorduras que o nosso corpo precisa para fornecer também energia, assim como os carboidratos. Onde estão presentes os lipídios? O lipídio está presente no óleo, nos azeites, está presente no amendoim, nas nozes, nas castanhas, está presente no abacate, no coco, está presente na manteiga e até mesmo no chocolate. Existem lipídios que a gente pode dizer que são boas e existem lipídios ruins. Vamos ver os boas. O abacate é muito bom, carnes magras, o azeite, né? Essas oleaginosas, que são castanhas, nozes, amêndoas, essas frutinhas secas, elas contêm grande quantidade de óleo e óleo bom. O iogurte desnatado, né, também faz parte do lipídio bom. Vamos ver quais são os lipídios ruins, onde que tem a gordura ruim. Qualquer tipo de fritura, no caso tem a imagem de um pastel, mas pode ser qualquer outra coisa que é frito. Um bolinho, qualquer coisa de fritura já é ruim, é um lipídio ruim. Nos queijos amarelos, né, a gente tem que dar preferência aos queijos brancos. Chocolate, né, é o lipídio ruim. Sorvete, a fabricação de sorvete gasta-se muita gordura e são gorduras, né, ruins. Bem, outro grupo de alimentos que a gente vai estudar agora são as proteínas. E as proteínas, elas são muito importantes no nosso corpo. As proteínas, elas ajudam o crescimento do nosso corpo, elas ajudam os nossos tecidos a se formarem. Então, ela é muito importante para a gente crescer, para cicatrizar ferimentos. Aonde que a gente encontra as proteínas? As proteínas estão presentes em qualquer tipo de carne, peixe, frango, ovos, leite e tudo que vem do leite.
Então, queijo, manteiga, iogurte, tudo que é fabricado do leite é uma proteína. E a gente precisa muito de proteína. Todos os alimentos que a gente está vendo aqui são importantes. Um outro grupo que a gente vai ver agora são os sais minerais e as vitaminas. Eles são importantes para a manutenção do corpo e a prevenção de algumas doenças. Existem vários tipos de vitamina. Vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina K. Existem muitas vitaminas. Elas são muito importantes para a gente prevenir doença, para manter o funcionamento do nosso corpo. E aonde que a gente encontra sais minerais e vitaminas? A gente encontra nas frutas, nas verduras, no leite, nos ovos e também em certas carnes, tá? Uma coisa muito importante quando a gente fala em alimentação é a água, né? A água, ela está presente em muitos alimentos que a gente come. Além da água que nós bebemos, que nós tomamos junto com chá, né? Ela é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo. E existe outra coisa que também é fundamental para o nosso corpo funcionar bem, que são as fibras alimentares. As fibras fazem o nosso corpo funcionar melhor. Ele ajuda na fabricação e na consistência das nossas fezes. Ajuda a gente a eliminar as substâncias do nosso corpo que não são boas. Aonde estão presentes as fibras alimentares? As fibras estão presentes nos legumes, nas verduras, verduras de folhas verdes, né? A couve, o brócolis, as frutas, né? O bagaço da laranja, o mamão. Então, é muito importante que a gente ingira fibra numa quantidade boa, para que a gente tenha o funcionamento do nosso intestino. O nosso intestino foi feito para funcionar todos os dias. E para que ele funcione todos os dias, a gente precisa ter uma boa alimentação, porque senão ele não vai funcionar bem. Bem, os alimentos, como a gente já viu, eles fornecem a energia para o nosso corpo. Cada alimento, ele tem uma quantidade de energia, que é o que a gente chama de caloria, que eu tenho a abreviação de caloria, ó. O K, né, a letra K. E depois o cal, quer dizer, é o símbolo da caloria. Caloria é a quantidade de energia que esse alimento pode nos fornecer. Então aqui eu tenho uma pequena tabela de alguns alimentos com caloria. Todos os alimentos, eles trazem caloria. E nos alimentos industrializados, esses são alimentos que vêm da natureza. Nos alimentos industrializados, a gente tem, é o que aparece no nosso livro, a gente tem a tabela nutricional, ó. Todos os alimentos que nós compramos, ela traz aqui as informações nutricional. Então, aqui todos os alimentos industrializados, ele vem marcado a quantidade de calorias, quantos carboidratos ele possui, quantas proteínas, e é bom sempre a gente dar uma olhada no rótulo, né? A gente deve dar preferência sempre para alimentos naturais, vindos da natureza, que são os melhores alimentos. A gente precisa, então, como eu estava falando para vocês, de calorias, de energia. Essa energia, né, a gente mede ela nos alimentos através das calorias. Tá? É a quantidade de energia que um alimento nos fornece. E a gente precisa de energia no nosso corpo para fazer várias coisas. Então, o livro da gente mostra também algumas imagens, né? Então, para ler televisão, nós gastamos 85 calorias. Para dormir ou ficar deitado, a gente gasta 60 calorias. E para andar de bicicleta, ó, bem mais, 320, 480 calorias por hora andando de bicicleta. Bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. E no nosso livro também, eu vou mostrar para vocês, aí no nosso livro, e traz assim um prato montado corretamente, de forma saudável. Ó. Então, para a gente ter uma alimentação saudável, a gente não deve consumir coisas com muito sal, nem muito açúcar, evitar frituras, refrigerantes, né? Comer com moderação. Aqui a gente tem a montagem de um prato, ó. Tem arroz, feijão, né? Arroz é um carboidrato, feijão é um carboidrato. Ó, tem a proteína, que é a carne. Tem aqui, ó, sais, minerais e vitaminas, que são as verduras. Também contém fibra. Tem um suco de frutas. Então, é uma alimentação saudável. Também no nosso livro, ó, ensina a gente a montar um prato corretamente.
Então, olha só. Um quarto do nosso prato, ele deve ser montado com vegetais. A gente tem que consumir grãos integrais. No caso, pode ser um macarrão integral. Na verdade, aqui é carboidrato. Pode ser um macarrão, pode ser um arroz integral. Se for integral, melhor, né? Uma proteína saudável. Falo de carne saudável. Não tô falando daquele hambúrguer frito na hora do almoço. Não tô falando de salsicha. Não tô falando de linguiça, porque isso não é saudável. Proteína saudável é um filé de frango, é um bife, é uma carne cozidinha, né? Uma carne moída, com pouca gordura. Isso é uma proteína saudável. Um ovo frito com pouco óleo ou cozido, né? É uma proteína saudável. A gente tem que comer também, ó, frutas. Bom, quando a gente fala de alimentação saudável, muitas vezes a gente vai ver a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela nos mostra o que a gente deve comer para ter uma boa alimentação. Então, ó, aquilo que é mais, ele aparece embaixo. Então, a gente deve comer cereais, pães, tubérculos e raízes. A gente tem que comer de 5 a 9 porções no dia. A gente deve comer de 4 a 5 porções de hortaliças, né? Coisas que vêm da horta. Frutas, a gente tem que comer de 3 a 5 porções, tá? Leguminosas, né? Feijão, ervilha, grão de bico, uma porção. Proteínas, 3 porções. Leites e derivados, 1 ou 2 porções. Carnes e ovos, 1 e 2 porções. Óleos e gorduras e açúcares e doces, 1 a 2 porções. Então, a pirâmide alimentar sempre mostra o que a gente come mais e o que a gente deve comer menos, para nos ensinar a comer, tá? Hoje em dia, a gente vai falar muito em reeducação alimentar. O que é isso? Educando as pessoas para comer direito, porque existem muitas doenças relacionadas à má alimentação. Então, aqui são algumas trocas que dá para fazer, ó. Trocar bolachas por frutas, trocar refrigerantes por água com gás ou até mesmo suco de fruta. Trocar chocolate ao leite pelo chocolate 70%. Chocolate amargo, ele é mais saudável. Trocar barrinha de cereais por castanhas. Trocar tudo que é feito de farinha de trigo, pão, bolo, trocar por farinha de arroz integral. Então, a gente preferir pão, bolo feito com arroz integral. Trocar os temperos industrializados, sazon, caldo Maggi, trocar por temperos naturais. Né? Os nutricionistas, os profissionais que falam sobre a boa alimentação, eles condenam esse tipo de tempero. Eles não gostam que a gente use isso. Eles falam que faz muito mal, que tem grande quantidade de gordura e grande quantidade de sal. Então, eles sempre falam para a gente usar coisas naturais para ter uma boa alimentação. E agora a gente vai falar sobre 2 problemas relacionados à alimentação. Então, uma alimentação pobre, faltando energia, faltando caloria, ela pode causar desnutrição. Ó, as crianças que a gente vê aqui na foto, ó, são crianças desnutridas, crianças magras, né? Isso vai provocar nelas fraqueza, elas vão emagrecer de forma excessiva, elas têm mais facilidade de contrair doenças. Geralmente, criança desnutrida, criança com problema também para aprender, ela demora mais na escola para aprender, tem bastante problemas com crescimento, ela demora para crescer, né? Então, a criança tem muita dor de cabeça. Então, a desnutrição, ela causa tudo isso, é a falta, né? Falta de mais de um nutriente que pode provocar a desnutrição. E um outro problema que a gente vai ver, que está muito comum no Brasil hoje em dia, é a obesidade, quando a gente está um pouco acima do peso, né? Até quando a gente está um pouco acima do peso, não é chamado ainda de obesidade, é chamado de sobrepeso. Quando você está bem acima do peso, é chamado de obesidade. Quando a gente consome mais caloria do que gastamos. Então, a gente vê aqui uma pessoa, ó, que está com muita gordura, está com excesso de gordura. Isso se transforma, essas calorias em excesso, elas se transformam em gordura. E o excesso de peso, ele é conhecido como obesidade e traz vários problemas para crianças e jovens. Geralmente, a obesidade, ela é provocada por uma má alimentação. Uma alimentação, assim, excessiva. A gente vê o prato do menino, ó, hambúrguer, batata frita, molho. Não é uma alimentação saudável.
E isso causa um sobrepeso, uma obesidade. Então, olha assim, quem que determina se a gente está com obesidade? Então, existe um índice que é chamado IMC, que é o Índice de Massa Corporal, onde a gente faz a soma de quantos quilos nós pesamos e a nossa altura. E divide. Então, se a gente tiver um IMC, né, de 18,5, a gente está abaixo do peso. Se a gente tem um IMC entre 18 a 24,9, a gente tem um peso normal. Né? Então, dependendo do IMC, ó, a gente vai tendo sobrepeso. É diferente ainda, não está na obesidade, está no sobrepeso. Depois é que vem a obesidade. Obesidade de grau 1, de grau 2, de grau 3. E existe até aquele que não traz aqui, que é aquela obesidade que a pessoa não consegue nem levantar da cama. Obesidade mórbida, que é muito perigosa. E a obesidade, ela causa vários problemas de saúde nas pessoas. Então, no Brasil, estima-se que 48,5% da população está acima do peso e que 18,9% das pessoas é obesa. É muita coisa. O sobrepeso é maior entre os homens, 52,6% deles está acima do peso. Entre as mulheres, o valor é de 44,7%. Então, tem a ver com a alimentação, tá? Se a gente for ver aqui, ó, nas informações, apenas em cada 3 adultos consomem frutas e hortaliças em 5 dias da semana. As pessoas hoje em dia têm má hábito alimentar, né? As pessoas não praticam exercício físico, elas são sedentárias. A gente fala que uma pessoa sedentária é aquela que não pratica exercício físico. Então, a gente tem que praticar exercício físico e ter uma boa alimentação. As pessoas só engordam porque acabam comendo mais do que gastam, né? Então, pra gente não engordar, a gente precisa de ter uma boa alimentação. Era isso, então.